Glória a Deus. Eu quero, antes de qualquer coisa, convidá-los para nós lermos na carta que escreveu Tiago, Epístola Universal ou Epístola Geral de Tiago, capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quantos irmãos se procuram aí? Deixa eu me ajeitar aqui. Todos acharam? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém. Meus amados irmãos, na sexta-feira que nós falamos aqui, nós não fechamos esse assunto, né, sobre as provações. Nós iniciamos aqui falando sobre a fé sendo provada. E desde o começo aqui, quando eu comecei a falar para os irmãos, eu disse que eu teria 3 propósitos nesse estudo na carta de Tiago, né? São praticamente os mesmos propósitos que Tiago teve, porém, eu vou fazer um resumo, né, de tudo isso. Primeiro propósito: encorajar os crentes em suas provações. Esse era o propósito de Tiago. Então, nós estamos aqui nesse primeiro tópico. Segundo tópico: corrigir doutrinas erradas quanto à fé salvífica. Nós ainda não falamos, entraremos na próxima sexta. E a última, mostrar o resultado prático da fé. Então, toda a carta de Tiago, nós estaremos falando sobre fé. É verdade que nós não vamos fazer um estudo minucioso. Nós estamos fazendo aqui um estudo panorâmico. Não é uma exposição, versículo por versículo. Isso, se fosse feito, levaria alguns meses. E a nossa intenção aqui é dar um panorama. Ou, como eu disse aos irmãos no começo, a minha intenção aqui não é nem tanto no sentido de enriquecer os irmãos com conhecimento teológico, também o conhecimento, mas é principalmente nos voltar para a prática da fé, né? A prática do cristianismo. Quando nós falamos em fé, muitas vezes nós mesmos que estamos falando, pregando, estamos à frente de trabalhos, muitas vezes nós nos vemos em situações em que a nossa atitude, ela não condiz com aquilo que muitas vezes nós pregamos, né? Porque a fé de púlpito, ou a fé coletiva, é uma fé maravilhosa. Quando, por exemplo, nós vimos aqui no púlpito e nós pregamos, então nós demonstramos uma fé muito grande
mas quando nós vamos para o embate, para a prática, quando as provações chegam, aí sim é o momento de nós mostrarmos a nossa fé. E muitas vezes nós chegamos a uma conclusão que nós estamos muito aquém daquilo que a fé proporciona para nós, daquilo que a Bíblia nos diz a respeito da fé. Então é isso, eu gostaria, sempre que possível, lembrar os irmãos que a minha intenção é essa, é viver um cristianismo na prática. A carta de Tiago todinha, ela vai falar sobre isso, né? Que não adianta nós dizermos que temos fé, e essa fé ela não ser evidenciada, ela não ser mostrada. É por isso que Tiago, quando ele fala da fé, ele fala um lado que é o lado prático. Ele fala das obras. E quando o Tiago está falando das obras aqui, ele está falando da salvação. Quando ele fala da fé ou das obras da fé, ele está falando das obras salvíficas. Ele está falando das obras que resultam de uma fé salvífica. Então, ou seja, se alguém não produzir provas desta fé, é uma fé morta. Então, essa pessoa não possui a fé salvífica. Então, é isso que eu gostaria de atentar com os irmãos. Muito bem. Nós, na sexta-feira que passou, que nós falamos, nós abordamos aqui sobre as provações, quando o Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por várias ou por diversas provações. E nós mostramos alguns textos na Bíblia Sagrada, nós falamos o que significa várias provações. Aqui não está falando da quantidade de provações, mas está falando da variedade de provações, várias provações, provações de diversos modos, de diversas formas. Alguns passam de um jeito, outros passam de outro jeito, mas todos nós passamos por provações, por tribulações, por aflições, e é disso que Tiago está falando, né? As provações que vêm para testar a nossa fé. A intenção de Tiago aqui não é falar das provações para que essas provações identifiquem se alguém tem ou não tem fé. Tiago está falando aqui das provações para os crentes, para os irmãos, para os salvos que já têm fé. Então aqui ele está exortando qual deve ser o comportamento, como nós devemos nos comportar, como nós devemos lidar quando as provações chegarem na nossa vida. Então, alguns alertas. As pregações, na maioria das vezes que nós ouvimos, elas são pregações que isentam os cristãos das provações, não é isso? São pregações que convidam os cristãos a pararem de sofrer. Convidam os cristãos a viver um evangelho sem sofrimento. E esse evangelho, ou esta pregação, ela não é bíblica. Essa pregação, ela é antibíblica. A ideia, por exemplo, de que quando alguém aceita Jesus como Salvador, essa pessoa é convidada a parar de sofrer. Sim, parar de sofrer pela opressão do diabo, sim. Parar de sofrer pela opressão do pecado, sim. Mas ser convidado a estar livre de aflições, livre de provações, isso não vai acontecer. A pregação pode até ser bonita, pode até convencer. Aliás, são as pregações que estão na moda. Eu até estava ouvindo há pouco tempo alguém convidar as pessoas no rádio para vir para a igreja. E ali era um desafio para a pessoa que fosse, a pessoa iria estar livre de qualquer situação que a pessoa estivesse passando. Principalmente situação econômica, de doença e assim por diante. Nós ouvimos aqui as pregações passadas que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda cura.
Jesus, ele ainda é o provedor, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós cremos na provisão de Deus. Nós cremos que Deus, ele cuida da igreja em seus momentos difíceis, sejam eles quais forem. Porém, não significa que nós não passaremos, nós passaremos por tribulação. Então, Tiago, ele vai dizer o seguinte: para ter alegria quando nós passarmos por várias provações. Por várias provações. E o último texto que eu quero mostrar para os irmãos, para fechar essa parte, é Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 e o versículo 41. Glória a Deus. 5:41 de Atos. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aí, se você for ver o contexto aqui, eles saíram da prisão, eles foram levados diante do sinédrio, na verdade, eles foram humilhados, eles foram açoitados e eles foram ameaçados. Quando eles foram soltos, os apóstolos, eles voltaram alegres. Por que eu estou lendo essa referência? Porque é uma referência que vai falar dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que lançaram as bases do evangelho. Foram aqueles que escreveram as cartas, né? E todos eles, com exceção de João, quem lê a biografia, a história de todos eles, eles foram martirizados. Eles sofreram, mas sofreram ao ponto de serem mortos. Então isso é uma tribulação. Isso é provação. Então esse negócio que hoje os crentes, eles não podem morrer de uma morte horrível, que o crente tem que morrer de uma morte bonita, né? Nós até vimos um vídeo dias atrás de um pastor que morreu no púlpito pregando sobre 2 Timóteo 4, ele falando da despedida de Paulo. E no momento que ele estava falando da despedida de Paulo, ele faleceu no púlpito. Mas nem todos vão ter uma morte assim. Não é verdade? Mas nós temos certeza, não importa o tipo de morte que nós teremos. O importante é que quando nós morrermos, nós entraremos na eternidade com Deus. Assim como os apóstolos morreram e entraram na eternidade e estão aguardando a igreja que daqui a pouco nós nos encontraremos lá. Bom, hoje, falando ainda da provação ou das provações, Tiago, ele diz na continuação: tende grande alegria quando cairdes em várias provações. E aí, a outra parte de Tiago, deixa eu achar aqui. Tiago, ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Então, observe que Tiago, ele está falando de uma fé em exercício. Tiago não está falando de uma fé passiva, de uma fé parada. Ele não está dizendo daquele momento que a aprovação chega na vida do crente, o crente cruza os braços e se entrega às provações. Ao contrário, Tiago está falando aqui no momento em que o cristão, ele tem ação. Porque vocês sabem que as provações, ou a prova da fé de vocês, produz perseverança. Ou seja, o crente, ele é ciente disso. O crente, ele é consciente disso, que no momento das provações, no momento em que a provação chega, a provação não chega
para desestabilizar o crente. A provação não chega para atrapalhar a vida do crente. A provação não chega para distanciar o crente de Deus, da igreja e da Bíblia. A provação chega para produzir no crente alguma coisa. A provação chega para investir na vida do crente coisas boas. E essa coisa boa que a Bíblia está dizendo aqui, que Tiago está dizendo, ele começa dizendo que é a perseverança. Que a perseverança aqui é uma qualidade, é uma virtude que aparece nesse momento. Quando a perseverança aparece? Quando nós estamos na provação e nós resistimos à provação, nós aguardamos a vitória de Deus na provação. E aí a perseverança, ela aparece. E essa perseverança é o estado da nossa alma, do nosso espírito, de ficar firme, de ficar constante na provação, olhando e vendo algo que só quem é crente, só quem tem fé genuína, só quem é salvo pode ver. Porque quem não tem a fé genuína, na provação, ele não passa, ele não aguenta. É por isso que hoje nós vivemos numa época em que as igrejas estão formando crentes melindrosos, crentes imaturos, crentes não me toque, crentes que não têm capacidade, que não têm preparo para enfrentar as provações. E aí no primeiro vendaval que aparece, a pessoa não aguenta. Porque a proposta que foi passada para essa pessoa no convite foi errada. Essa pessoa foi convidada para parar de sofrer. Então essa pessoa entende que estar na igreja é entregar os seus problemas e não tê-los mais. É o parar de sofrer, literalmente. É não ter mais doença, é não ter mais desemprego, é não ter mais nenhum tipo de decepção na sua vida. E essas pessoas acham que o evangelho é isso, é esse momento em que no estalar de dedo as coisas vão acontecendo. E às vezes você pode observar crentes de anos e anos de fé, mas são pessoas que você não pode falar nada. São pessoas que não aguentam a provação. Pessoas que são idosas, mas não são idôneas. A perseverança é essa qualidade que nos dá firmeza, nos dá constância. É uma firmeza que nos permite olhar e ver ao longe a nossa vitória. Essa perseverança é chamada, na versão corrigida, de paciência. É verdade que aqui, como eu disse, nós não podemos confundir aquela paciência no sentido de sentar e esperar. Mas é a paciência, ou melhor traduzido como perseverança, por quê? Porque é um estado de movimento. É quando a fé está em movimento, é quando a fé está produzindo. Então, tribulação não tira do crente, tribulação produz no crente, produz para o crente. Tribulação amadurece o crente, tribulação, ela traz o crente mais próximo de Deus. Imagine se os crentes não tivessem lutas, não tivessem problemas. Para que orar? Porque é tudo resolvido no estalar de dedo. Para que consagrar? Se aquilo que eu preciso, eu só toco a campainha e Deus aparece. Mas a perseverança é uma qualidade de quem está na fornalha, de quem está no forno.
E nós lemos a referência de Pedro, capítulo 1, que Pedro fala que a nossa fé é provada como ouro no fogo. A intenção da provação não é eliminar a nossa fé, mas purificá-la. Quanto mais você vai para a fornalha de Deus, a sua fé mais purificada fica, a sua fé mais firme fica, a sua fé mais constante fica diante de Deus. Quando você conversa com os crentes idôneos de décadas de crente, passa ano e sai ano, essas pessoas estão na igreja, estão firmes. Você olha, parece que essas pessoas não têm problemas, mas não é. É que elas, no decorrer das suas experiências de fornalha, de provações, elas firmaram a sua fé de uma tal forma, elas ancoraram de tal forma a sua fé, que elas não se abalam, elas estão firmes. E aí as pessoas que estão começando agora, se não tomar cuidado, elas são crentes sem raízes, sem constância, sem firmeza e incapazes de enfrentar as provações. Então a prova da nossa fé produz perseverança. Glória a Deus por isso. Ao produzir a perseverança, isso quer dizer que o cristão tem uma fé mais profunda, mais forte, mais segura. A perseverança leva o cristão a confiar em Deus, em seu poder e em sua fidelidade. A esperança é essa esperança que levará o cristão à maturidade ou a ser perfeito, que é a sequência do versículo. É uma sequência, é um caminho. Provação, fé sendo provada, produzindo a perseverança e depois a perseverança levando o crente à perfeição. Portanto, perseverança refere-se à virtude produzida pela aflição aguentada. Perseverança refere-se à virtude produzida pela aflição aguentada. Quer ter perseverança? Aguenta a aflição. Quer ter perseverança? Suporte a provação. Quer estar firme, com a sua fé firme? Suporte a provação. Glória a Deus. Aí Romanos, capítulo 5, e o versículo 3, que aqui o apóstolo Paulo, ele tem o mesmo pensamento de Tiago. Romanos, capítulo 5, e o versículo 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de quem tem fé. Isso é coisa de quem consegue ver ao longe, consegue ver o invisível. Aí ele prossegue. Porque sabemos. Olha de novo aí, Tiago diz assim: saber, que os irmãos sabiam. Porque vós bem sabeis, Tiago diz, e Paulo está dizendo a mesma coisa. Porque sabeis, glória a Deus, que a tribulação produz perseverança. Produz perseverança. Quando o crente ele chega nesse estágio da perseverança, você já começa a ver que ele já está num estágio bem adiantado da fé. É uma pessoa que você não vê murmurando, que você não vê blasfemando, que você não vê reclamando. Quando você vê algum crente reclamando da vida, reclamando das provações, é porque essa pessoa ainda não está no estágio da perseverança. É que a provação,
não está sendo aguentada por ele. Como nós lemos aqui, uma tribulação aguentada. A pessoa ainda não está aguentando. Então essa pessoa ainda não está no estágio da perseverança. É uma pessoa que não persevera. É uma pessoa inconstante. É uma pessoa que não está firme. É uma pessoa que a sua fé está sendo abalada. Então murmurar, irmão, não vai fazer bem para você. Murmurar, irmão Edinélio, não vai fazer bem para você. Murmurar é um sinal de falta de fé. Reclamar nas provações é um sinal de falta de confiança em Deus. Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo que nós não confiamos que Deus nos tirará daquela situação. Nós não confiamos que aquele processo vai produzir alguma coisa boa em mim. Porque quando nós temos a consciência de que o processo vai resultar em coisas boas, como nós vamos reclamar disso? Nós só reclamamos porque nós não vemos. Essa nossa fé ela não é operante, porque nós não estamos vendo. Nós não estamos sabendo. Como diz Paulo e Tiago. Mas quando nós vemos e quando nós sabemos o resultado da provação, nós não reclamamos. Então dá glória a Deus quando você passar por provação. Reconheça que na provação Deus está te moldando. Reconheça que na provação Deus está te preparando, te forjando. Deus está purificando, lapidando a sua fé. Para que você glorifique a Deus. E para que você seja um crente melhor. E aí, Tiago continua dizendo, na continuação aí do texto, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 3, a seguir. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perfeitos, maduros e íntegros. Glória a Deus. A maturidade aí já é o processo, junto com a integridade, né? Maturidade ou perfeição e maturidade, aí já mostra os estágios finais aí desse processo. Deixando que a perseverança tenha resultado perfeito, para que vocês possam ser perfeitos e completos, em nada deficientes. Bom, aí eu coloquei aqui, crentes imaturos, nas provações, lamentam, ficam decepcionados, reclamam, aquilo que eu falei. São crentes infantis, crentes carnais e assim por diante. Então infelizmente, nós estamos convivendo no meio de pessoas infantis, crentes carnais, crentes que você tem que tratá-los como ainda bebês. Isso depois de muito tempo de crente, né, pastor Sérgio? Você tem que tomar cuidado, né? Mas eu glorifico a Deus, que a palavra de Deus, ela desperta, né? Ela desperta. A palavra de Deus, ela não põe ninguém para fora da igreja. Ao contrário, a palavra de Deus, ela convence. A palavra de Deus, ela atrai o cristão fraco para a presença de Deus, para que ele seja fortalecido. A exortação serve para isso, para que os crentes, eles caiam em si e percebam que eles precisam movimentar a sua fé. Não pode ter uma fé parada, não pode ter uma fé morta. Eles precisam colocar a sua fé em exercício. Glória a Deus. Íntegros. Essa palavra íntegros, alguns vão lá para 1 aos Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 23, é uma palavra que Paulo usa lá, eu gostaria de ler com vocês. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5 e 23. Glória a Deus. Estou evitando de pôr o ó, porque acaba atrapalhando. 23. Deixa eu achar aqui. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo usa essa palavra irrepreensível, que é uma palavra que tem a ver com a palavra íntegros de Tiago, né? Porque quando Paulo usa a palavra irrepreensível aqui, no sentido de preencher as lacunas e buracos escondidos no caráter. Então a intenção de Tiago aqui é essa, quando ele fala da integridade, que a perseverança, né, ela produz maturidade e integridade. Essa integridade aqui fala disso, do caráter do cristão. As brechas que existirem no caráter do cristão, elas são fechadas. A palavra irrepreensível aqui é a pessoa que não merece repreensão. É quando alguém olha para a pessoa e a pessoa não encontra motivo para repreendê-la. É uma pessoa irrepreensível. Então a intenção de Tiago é nesse sentido, quando ele fala da integridade. É que o caráter do cristão, ele está todo protegido, os buracos, as brechas que existem no caráter, eles serão preenchidos, e isso devido ao processo da aprovação. Veja que a aprovação é algo que glorifica o nome do Senhor. A aprovação é algo que nos dá maturidade, que nos dá crescimento, que nos aproxima de Deus. E essa maturidade também nos lapida, porque lapidando o caráter, lapidando a fé, purificando a fé, lapidando o caráter, esta aprovação aqui, ela também nos deixa mais próximo de Deus, da comunhão de Deus. Porque na aprovação, o crente que ele é provado, que ele persevera, que ele é maduro, que ele é íntegro, conclusão de tudo isso, é um crente que está do lado de Deus, que está perto de Deus, que concorda com Deus nas provações, que entendem a razão porque estão sendo provados. E no final das provações, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, ele reconhece que Deus está o provando para trazê-lo mais para perto dele. Então, quando você estiver sendo provado, pense nisso. Deus está te puxando para o lado dele. Deus está te puxando para perto dele. A aprovação é Deus que faz. Como diz Tiago, é Deus que permite. É Deus que nos coloca na provação. Diferente da tentação. Provação é um ato amoroso de Deus para nos aperfeiçoar. A tentação é uma armadilha do diabo. É o oposto. Não tem nada a ver com provação. Tentação é aquela sedução para o mal, para o pecado. É aquela atração para as coisas erradas. E Deus não faz isso com o cristão. Mas a provação é para que o caráter do crente seja moldado. Para que a fé do crente seja moldada. Para que o crente seja íntegro, seja inteiro, seja irrepreensível. Para que a sua vida espiritual seja completa. E Tiago diz assim, e para que não falte coisa alguma. Quando alguém olhar, alguém não vê motivo para repreender. Alguém olhar, vê a pessoa completa. Isso é a perfeição. Não é que a pessoa não peca, que a pessoa nunca vai cometer o pecado. Não é isso. A perfeição é a maturidade. É o estágio final das provações. E aí, no final de tudo,
nós glorificamos, nós bendizemos, nós exaltamos o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. E aí, para terminar, fechar essa parte, Tiago diz assim, glória a Deus, estou ainda Tessalonicenses, Tiago capítulo 1, vamos lá, glória a Deus, versículo 4 a seguir. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhes será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem ou tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Isso aqui está ligado às provações ainda. Nós precisamos de sabedoria nas provações. E aí Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria para suportar, para lidar com as provações, com as aflições, aquele que não sabe como lidar com a situação, peça sabedoria a Deus, porque nós precisamos de sabedoria para lidar com as provações. As provações trazem muita perplexidade. Precisamos de sabedoria do alto. Aqui não é o conhecimento adquirido nas faculdades, no banco de escola. Aqui é a sabedoria adquirida na oração. Aqui está falando para buscar aquele que é a fonte da sabedoria, Deus, que é o doador da sabedoria. Aqui não é o conhecimento. Aqui não está falando também do conhecimento teológico. Aqui está falando da praticidade. Como você vai se comportar nas provações? Qual a sua reação? Como você se comporta nas provações? Se você não sabe, ore a Deus e peça a Deus sabedoria, e Deus lhe dará sabedoria. Glória a Deus. Provações têm a enorme vantagem de nos dar uma visão de nós mesmos, incluindo nossos pecados e carências. A experiência das pessoas que passam por provações gera autoconhecimento. É provável que o elemento perdido na história da nossa vida seja exatamente a sabedoria. Nas provações, podemos diagnosticar se temos sabedoria ou não. É aquilo que eu falei no começo. Às vezes nós pregamos, nós ensinamos, né? Às vezes nós cantamos aqueles hinos com aquelas letras desafiadoras, né? Tem um hino aqui que nós cantamos há muito tempo atrás, ou pelo menos alguém de fora veio aqui e cantou, Me Dá Poder de Filho, né? Que é um desafio, pode tirar tudo, e aí é um desafio. E Deus é tão misericordioso que Deus não faz isso, né? Se Deus aceitasse o desafio, a pessoa não ficaria na igreja. Então, às vezes a gente faz coisa aqui sem noção. São os crentes sem noção. Fala daquilo que não entende, canta aquilo que não entende. E quando cai na provação, quando vai para a fornalha, quer desviar, quer parar, quer entregar o cargo, quer achar culpado. Todo mundo é culpado, até Deus é culpado, menos ele. Não é assim que acontece? Glória a Deus. Tiago fala da necessidade da sabedoria que vem de Deus, que o cristão precisa para se firmar e perseverar. Sem sabedoria nas provações, o cristão tomará decisões precipitadas.
precisa de sabedoria. Glória a Deus. E aquilo que eu falei, às vezes você vê aí irmãos com algumas décadas, né, de fé, e você vê sempre a pessoa firme, firme, firme. Às vezes a pessoa não tem uma faculdade. Às vezes a pessoa não tem um curso teológico. Não estou falando contra a teologia, nem contra a faculdade. Estou falando que essa sabedoria é buscada na oração. E a pessoa sabe lidar muito bem com os problemas. A pessoa sabe aconselhar outras pessoas. Porque essa pessoa é sábia. Essa pessoa tem sabedoria. E essa sabedoria é buscada na oração. Na oração. E a Bíblia diz, Tiago diz que Deus dá a todos livremente, liberalmente. E não lança em rosto. Sabedoria é para todo mundo, irmão. Sabedoria do alto, aqui que Tiago está dizendo, não é para alguns, é para todos. Quem tiver falta, busque, que Deus vai conceder. E aí eu estava, porque não dá para a gente, às vezes a Fabiane fala que eu escrevo muito e não falo nem a metade, é verdade. Às vezes a gente quer falar muita coisa, às vezes a gente acaba até se atrapalhando, não seguindo aqui um roteiro certinho. Provado, fé provada, provação produzindo perseverança, perseverança produzindo maturidade e integridade. E alguns meses atrás, alguém postou um vídeo aí, um louvor, que foi até cantado aqui, não estou aqui criticando, tá? Aqui é um estudo, eu espero que os irmãos entendam. E eu também, às vezes eu canto, já cantei hinos aqui que eu não cantaria de novo, que não condiz com a teologia bíblica. E é um louvor que fala de Paulo e Silas na prisão, né? Ora, esses homens são exemplos para nós de fé. Pessoas que resistiram às provações, que nos deram exemplo, que morreram por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E aí esse hino aí fala que na prisão, quando Paulo estava com Silas, Silas era o reclamão. Silas reclamava, está doendo, está demais, vou parar. E aí Paulo animando Silas. E quando na verdade a história, ou contexto do Novo Testamento diz ao contrário. Que esses homens, eles resistiram firmes. Resistiram firmes. Eu li lá para vocês, Atos capítulo 5 e 41, que quando eles saíram da prisão, quando eles saíram de diante do sinédrio, eles foram açoitados, e eles voltaram alegres, voltaram contentes, dizendo, olha, nós apanhamos por amor a Cristo. Que coisa maravilhosa, que privilégio apanhar, sofrer por Cristo. Então essa ideia que às vezes nós pegamos e jogamos nas pregações, nos louvores, elas não condizem com a teologia bíblica, com a Bíblia Sagrada. São opostas, né, ao que nós lemos, ao que nós vemos na Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que nós possamos também, na sequência aí de Tiago, nós vamos ver, quando algum de nós estivermos passando por algum momento difícil, que nós não possamos chegar na pessoa e dizer, Deus vai dar vitória, Deus vai te dar vitória, e virar as costas. Mas o dever cristão é ajudar, é acompanhar, é ver que nós somos irmãos, e o cristianismo diz isso. O Evangelho nos mostra isso, que aqueles que têm uma fé genuína, essa fé deve ser mostrada no momento que alguém estiver passando alguma dificuldade. E aí nós vamos lá e nós ajudamos, nós não só falamos, nós ajudamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.